Você tem um sócio oculto no Brasil e nem percebe direito. É a fúria arrecadadora da realidade tributária brasileira. Se alguém dissesse que você trabalhou de janeiro até o final de maio desse ano de graça, você aceitaria isso passivamente? Provavelmente não. Você diria que recebeu seu salário, que pagou suas contas. Mas a matemática fria do Brasil diz o contrário. Segundo dados cruzados de institutos de planejamento tributário, o brasileiro médio trabalha 149 dias por ano apenas para pagar impostos. Isso significa que até o dia 29 de janeiro você foi, tecnicamente, um servo do Estado. Toda a riqueza que você produziu nesses 5 meses não ficou com você, nem com sua família. Ela foi transferida. Nós normalizamos o absurdo. Aceitamos a narrativa de que pagar o imposto é o preço da civilização. E de fato é. Países civilizados cobram imposto. Mas ninguém te contou que no Brasil o preço cobrado é de primeira classe, enquanto a entrega é de terceira categoria. Hoje, nesse vídeo, nós vamos falar de política, nem de esquerda ou direita. Vamos falar do seu bolso, da sua liberdade e da maior sócia oculta do seu patrimônio, que é a União. Roda a vinheta. Seja bem-vindo ao canal Patrimônio para o Futuro. O que você vai ouvir nos próximos minutos é uma análise que raramente aparece na TV aberta ou nos debates superficiais da internet. A mídia tradicional foca na reforma do dia, na votação da semana. Eles focam na espuma. Aqui nós vamos focar no mar, na estrutura que corrói a sua riqueza há décadas e você não percebe direito, e no que você pode fazer para se proteger. Se você busca construir patrimônio com inteligência e blindar o futuro da sua família contra essa ineficiência estatal brutal, você está no lugar certo. Já verifique a sua inscrição no canal e ative as notificações. A informação técnica, despida de ideologia, é o único escudo real que você tem. É a arma correta que você tem de se proteger e saber o que realmente acontece. Para entender o Brasil, é preciso despir a discussão de paixões, slogans e disputas ideológicas partidárias. Quando observamos os dados oficiais, tanto de organismos internacionais quanto das estatísticas nacionais, vemos que a carga tributária brasileira flutua historicamente entre 32% e 34% do PIB. Esses números são amplamente reconhecidos por instituições internacionais e pelos dados consolidados do Tesouro Nacional. Alguns defensores do modelo atual argumentam que esse percentual não seria elevado, citando países como França, Dinamarca, onde a carga tributária supera 45%. O dado isoladamente é verdadeiro. No entanto, a comparação direta entre Brasil e os países escandinavos ignora um fator essencial. É a relação entre o que se paga e o que você recebe em troca. A carga tributária jamais deve ser analisada sozinha, no vácuo. Ela precisa ser observada em conjunto com o retorno social, a eficiência do gasto público e a capacidade contributiva da população. Quando um país cobra cerca de 1/3 de toda a riqueza que produz, ele aproxima do custo fiscal de economias altamente desenvolvidas. Porém, indicadores como IDH, segurança jurídica, infraestrutura logística e qualidade dos serviços públicos, aqueles que você sente no dia a dia no Brasil, colocam o Brasil muito mais próximo de países que cobram significativamente menos. Existe uma premissa básica em finanças, válida para famílias, empresas e governos, que é o custo versus o benefício que você recebe.
Quando alguém paga um condomínio de alto padrão, espera segurança, manutenção e serviços compatíveis. O problema brasileiro não é apenas o valor cobrado, mas a desconexão brutal entre o custo que você paga exigido e o serviço entregue. Aqui surge o primeiro grande equívoco da percepção. Imaginar que o problema está apenas no total arrecadado. Na realidade, o ponto central está como se cobra e em como se gasta. Mas por que o Estado brasileiro custa tão caro? É fundamental entender a raiz do problema para não cairmos em promessas vazias de políticos. O Brasil vive o que economistas chamam de rigidez orçamentária. Desde a Constituição de 1988, criamos um Estado de direitos infinitos, com recursos finitos. Mais de 90% do orçamento do governo federal é obrigatório. Isso significa que antes mesmo de o ano começar, o dinheiro já está gasto com previdência, folha de pagamento e transferências constitucionais. Para sustentar essa máquina gigante, que cresce vegetativamente acima da inflação todo ano, o Estado precisa ser um sócio voraz. Ele não cobra imposto porque quer maldade. Ele cobra porque a máquina que foi construída não para de crescer. E quem alimenta essa máquina é você. Isso nos leva ao ponto mais cruel do nosso sistema, a regressividade. O sistema tributário brasileiro tornou-se uma máquina de concentração de renda. Isso significa que ele pesa proporcionalmente mais sobre quem ganha menos. Nos países desenvolvidos, como Estados Unidos, Reino Unido e Canadá, a base principal da arrecadação está concentrada na renda e no patrimônio. A lógica é simples. Quem ganha mais contribui proporcionalmente mais. No Brasil, essa lógica se inverte de forma perversa. Quase metade da arrecadação vem de impostos sobre o consumo. O problema do imposto sobre o consumo é que ele é cego. Ele não considera renda, situação pessoal ou momento de vida. Ele incide de forma uniforme sobre todos. Um exemplo simples ilustra essa distorção. Um trabalhador que ganha um salário mínimo e um empresário de alta renda compra os mesmos itens básicos: arroz, combustível, energia elétrica. Em ambos os casos, o imposto embutido é o mesmo. A diferença está no impacto. Para um, aquele imposto representa 20% do que ele ganhou no dia. Para o outro, é financeiramente irrelevante. Custa centavos na sua hora de trabalho. Esse modelo penaliza justamente quem precisa gastar praticamente tudo o que ganha para sobreviver. Quando se afirma que o sistema tributário brasileiro é injusto, não se trata de retórica política, mas de matemática aplicada à realidade social. É a matemática pura e simples. Para manter esse sistema funcionando sem revolta popular, o Estado brasileiro conta com uma ferramenta psicológica poderosa: a ilusão fiscal. Esse conceito de economia comportamental explica por que suportamos níveis europeus de tributação sem termos a qualidade da vida europeia. É muito simples. Em países como os Estados Unidos, o imposto aparece de forma explícita no momento da compra. O consumidor vê o valor do produto na prateleira, $10, e no caixa paga um acréscimo de 10,80. Isso gera consciência, gera dor no bolso na hora H. Isso gera uma fiscalização social. No Brasil, a lógica é oposta. O imposto está embutido no preço final, por dentro. Ele não aparece destacado para o consumidor comum. Esse modelo dilui a percepção do custo e transfere o papel de vilão arrecadador para as empresas.
As empresas viram o filão da história. Quando você acha que a gasolina está cara, você culpa o dono do posto. Quando você acha que a conta da luz está cara, a culpa é da concessionária. Quando acha que o carro caro, a culpa é da montadora. Raramente o cidadão percebe que na gasolina a soma de ICMS, CID, PIS e COFINS é brutal. Na conta de luz, encargos e tributos chegam a 40%. Exatamente 40% do que se paga. Em cosméticos e perfumes, o imposto ultrapassa 50%. Essa invisibilidade anestesia a população. Se todo cidadão recebesse mensalmente um boleto separado escrito fatura do governo, consolidando com tudo que ele pagou, embutido no pão, na gasolina e no telefone, o país pararia no dia seguinte. A percepção social seria revolucionária. Além de pagar escondido, você paga dobrado. Esse é o fenômeno da bitributação social, o maior pesadelo da classe média. O contrato social teórico é que você me paga o imposto e eu te dou serviços públicos. Na prática brasileira, esse contrato foi rompido. Você paga impostos de Suíça, mas recebe serviços precários. Resultado: você é obrigado a privatizar a sua própria vida. Você paga imposto de segurança pública, mas paga condomínio, fechado, seguro de carro e câmara de vigilância. Você paga o imposto para o SUS. Você tem medo de usá-lo, então você paga um plano de saúde caro. Você paga impostos educacionais, mas paga escola particular para o seu filho. No final das contas, qual é a sua carga tributária real? Se somarmos os 34% que já vão para o governo, com os 20% ou 30% da sua renda que você gasta no setor privado, para substituir o que o governo não entregou, nós vemos que a classe média brasileira trabalha praticamente para pagar boletos. Sobra muito pouco para o essencial, para a construção da sua liberdade financeira. E não para por aí. Existe um imposto que não precisa de lei para ser aprovado. Ele não passa no Congresso, ele não sai lá no Diário Oficial. É a inflação. A inflação não é um fenômeno da natureza, como a chuva. A inflação é, na maioria das vezes, um fenômeno monetário e fiscal. Quando o governo gasta mais do que arrecada, ele tem poucas saídas. Ou ele aumenta imposto, o que é impopular, ou ele emite dívida e imprime moeda indiretamente. O aumento da base monetária desvaloriza o dinheiro que está no seu bolso. Se o seu dinheiro vale menos, você perdeu o poder de compra. Essa perda é, tecnicamente, um imposto. Para o investidor e para o poupador, isso é trágico. Se você deixa o dinheiro parado na poupança ou no colchão, o Estado está confiscando o seu valor mês a mês, sem nunca ter mandado uma notificação. Proteger-se da inflação não é investimento. É defesa patrimonial básica. É você saber como fugir dessa armadilha. E ainda temos a questão ética da tributação sobre propriedade. É o IPTU, é o IPVA. O imposto de renda incide sobre riqueza nova, o que você ganhou. O imposto sobre consumo incide sobre a troca. Mas o imposto sobre propriedade é um custo fixo sobre algo que já é seu. Você trabalhou, pagou o imposto de renda, comprou a casa, pagou o ITBI e agora paga um aluguel eterno para a prefeitura, o IPTU. Se você ficar desempregado, o IPTU não para. O imposto ignora a sua capacidade de pagamento momentânea. Para muitos aposentados, o IPTU virou um fator de expulsão social. A pessoa tem casa, mas não tem renda para pagar o imposto da casa. E para fechar o ciclo da loucura, temos o custo Brasil. O Banco Mundial aponta que empresas brasileiras gastam cerca de 1.500 horas por ano calculando imposto.
Isso é um manicômio tributário. Milhares de normas editadas por ano, isso gera insegurança, afasta investimentos e encarece tudo que você compra. Quem paga a conta da burocracia é sempre o consumidor final. Diante desse cenário dantesco, muitos reagem com raiva, indignação ou apatia. A reação emocional não resolve. O Brasil não mudará da noite para o dia. Reformas tributárias são lentas e, historicamente, tendem apenas a reorganizar a arrecadação, não diminuí-la. Enquanto o gasto público não cair, a carga tributária não cairá. Então, o que resta a você? Resta a inteligência patrimonial. Você precisa deixar de ser um passageiro passivo e assumir o controle. Organização financeira. Entenda para onde vai cada centavo do seu dinheiro. Planejamento tributário lícito. Existem maneiras legais de pagar menos impostos. O uso correto de previdência privada. A estruturação de holding familiares para sucessão. A escolha do regime tributário correto para a sua empresa. A isenção fiscal é um direito seu. A sonegação é crime. A isenção fiscal é inteligência. Proteção contra a inflação. Tem ativos reais, imóveis, fundos imobiliários, títulos atrelados ao IPCA, moedas fortes. Não deixe seu dinheiro derreter na conta corrente. Entender o significado do sistema não significa concordar com ele. Significa agir de forma estratégica dentro das regras existentes para proteger o que você ama. Patrimônio não se constrói com indignação pública. Se constrói com compreensão das regras do jogo. Quem não entende o sistema acaba sendo engolido por ele. Quem entende, navega e sobrevive. Mas lembre-se sempre, consulte um advogado e um especialista tributário para fazer mudanças na sua vida. Se esse conteúdo ajudou a ampliar sua vida sobre a realidade do seu dinheiro, compartilhe esse vídeo nos seus grupos. A elevação da consciência financeira também é uma forma de patrimônio. Esse é o patrimônio para o futuro. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.